Salve, minha rapaziada, muito boa tarde, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E o negócio é o seguinte, galera, estamos aqui prestes, né, a gente está aí há um dia, há 24 horas, de sabermos quais serão os adversários do Botafogo na pré-Libertadores, os possíveis adversários, né, o provável, na verdade, a gente vai descobrir quem é o adversário do Botafogo nesta terça-feira, ou dois adversários. Tá legal? A gente vai falar aqui um pouquinho, dois dos possíveis, né, cara? São algumas possibilidades. Deixa eu explicar tudo que vai acontecer nesse sorteio, né, que já começa a desenhar a Copa Libertadores. Repito, não é o sorteio ainda de fase de grupos, é o sorteio da fase preliminar, tá legal? Em que a gente vai saber absolutamente tudo sobre toda essa situação, beleza? E aí a gente vai ter esse sorteio, né, da Copa Libertadores, que vai acontecer na fase prévia, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente vai ter o sorteio da Copa Libertadores, a gente vai ter o sorteio da Libertadores nesse dia 19 em Assunção, na sede da Conmebol, no Paraguai. A partir do meio-dia começa a transmissão. E aí o Botafogo ele vai disputar a fase preliminar, vai ser o Brasileiro junto com o Red Bull Bragantino que vai disputar essa fase da competição. E aí a gente vai ter, obviamente, o sorteio também posterior, né, da fase de grupos, que ele geralmente acontece no ano seguinte, ele acontece em fevereiro. Quando a gente tem a resolução dos times que passam, né, para a pré-Libertadores, aí sim, né, para a fase de grupos da Copa Libertadores, aí sim a gente tem a informação de quais são os grupos, tudo mais, a formação dos grupos da fase preliminar da Copa Libertadores antes do mata-mata. E aí, a gente fala aqui um pouquinho sobre a pré-Libertadores, que tem 3 fases. A primeira fase, que não contém brasileiros, a segunda fase, que é a que o Botafogo entra, e a terceira fase, que é a que o Botafogo avança caso elimine o seu primeiro adversário, tá legal? E aí, passando a terceira fase, vai para a fase de grupos, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima. E o negócio é o seguinte, pessoal. Vamos lá. São 2 potes, tá? O primeiro de tudo, o Botafogo ele cai num pote, tá? Com as seguintes equipes. O Botafogo está no mesmo pote do São Lourenço, do Red Bull Bragantino, do Atlético Nacional da Colômbia, do El Nacional do Equador, do Sporting Cristal do Peru, ex-time, inclusive, do Thiago Nunes, onde ele é muito querido, do Nacional do Uruguai, do Defensor do Uruguai, do Colo-Colo e do Always Red, tá legal? São essas equipes, tá, que que estão no mesmo pote do Botafogo, beleza? E aí o que acontece? Primeiro a gente tem as equipes que vieram da primeira fase, tá? O negócio é o seguinte, a gente tem a seguinte situação, Botafogo vai enfrentar na segunda fase, né, um time, né, que está nesse outro pote que a gente vai falar aqui agora, mais equipes que vêm da primeira fase, que brasileiros não participam, tá? E aí são, na primeira fase, sem duelos de ida e volta, e participarão dessa primeira fase o Alcas do Equador, o Nacional do Paraguai, o Melgar do Peru, a Academia Puerto Cabello da Venezuela, um representante do Uruguai, tá? O Nacional ou o Defensor, é aí que vai ter esse confronto da primeira fase, e um time da Bolívia, que pode ser o Universitário de Tinto, o Aurora, o Royal Pari, o Blooming ou o Jorge Wilstermann, tá legal? Dessa galera aí, são 3 vencedores, tá? Que vão para o pote B. E aí, junto desse pote B, a gente tem os seguintes adversários. Portanto, agora sim, eu vou listar os adversários do Botafogo, os possíveis adversários do Botafogo na segunda fase. No primeiro momento, o Botafogo vai jogar ali entre os dias 7 e 14 de fevereiro a pré-Libertadores na segunda fase. E vai ser contra. As possibilidades são Águilas Douradas da Colômbia, que é um time do interior da Colômbia, Sportivo Trinidense, que é um time de Assunção do Paraguai, a Portuguesa da Venezuela, sim, tem uma portuguesa na Venezuela,
tá? Além de outros 2 desses 3 times, provavelmente, tá legal? Always Red, da Bolívia, Magallanes, do Chile, ou o Huachipato, do Chile. Magallanes, que inclusive o Botafogo enfrentou na última Copa Sul-Americana, estava no mesmo grupo do Botafogo, tá? Esses são os possíveis adversários do Botafogo, beleza? Além dessas outras equipes que foram listadas aqui, são 3 desses times que podem acabar, porventura, parando nesse pote B. O Nacional do Paraguai, o Melgar, a Academia Puerto Cabello, que estava no grupo do São Paulo na última Copa Sul-Americana, Jorge Wilstermann, Blooming. Então são todas essas equipes que o Botafogo pode enfrentar. Desses times, cara, assim, eu sinceramente acho que se o Botafogo, assim, é aquilo, né? Pode acontecer? Claro que pode. A gente não pode nunca subestimar o futebol. Mas o Botafogo, ele tem que se classificar contra qualquer um desses times. O maior adversário que o Botafogo vai ter, tá? Nesse roteiro, nesse cenário, né? Pode ser um Nacional do Uruguai, que também tem um time que tá muito frágil. O Nacional não tá bem, tá? E um time da Bolívia por conta da altitude, beleza? E aí, Bra, se o Botafogo passar, o Botafogo vai enfrentar quem, caso o Botafogo passe, tá? Quem que o Botafogo pode enfrentar caso chegue na próxima fase? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Além do Botafogo, estarão no pote A do sorteio da segunda fase preliminar os outros times mais bem ranqueados, beleza? Então o negócio é o seguinte, né? A gente vai ter um possível adversário. Quais são os possíveis adversários se o Botafogo passar, por exemplo, do Huachipato? Se o Botafogo passar, por exemplo, do Águilas Douradas? Quem o Botafogo pode enfrentar na terceira fase? A gente lembra, né, lá em 2017, que o Botafogo pegou primeiro o Colo-Colo e depois o Olímpia, tá? E aí, a gente pode pegar o San Lorenzo da Argentina. Eu, sinceramente, quero fugir desse confronto. O time do San Lorenzo é chatinho. O Atlético Nacional da Colômbia. O El Nacional do Equador. O Sporting Cristal do Peru, que também tem um time chato. Aí pode ser o Nacional do Uruguai ou o Defensor, e aí eu explico. Quem ganhar vai para esse pote A. E quem perder desse confronto na primeira fase vai para o pote B. Tá? O Colo-Colo do Chile ou o Always Red. Beleza? Então são essas possibilidades aí que existem, tá? Em questão de ranking, né, de sorteio, que a gente vai ter essa definição, tá? Nesse sorteio que acontece no dia 19, repito, nesta terça-feira, 19 de dezembro, sorteio da pré-Libertadores, em Assunção, meio-dia, tá? Vou colocar aqui na descrição o lugar onde vocês vão poder assistir esse sorteio, provavelmente nos próprios canais da Copa Libertadores, tá? Alguns veículos podem transmitir, quem sabe ESPN e tudo mais, que tem os direitos aí das transmissões, Star Plus, Paramount, tá? E aí, a gente tem, portanto, repetindo, possíveis adversários do Botafogo, tá? Possíveis adversários do Botafogo na segunda fase. Águilas Douradas, Sportivo Trinidense, Portuguesa, e aí 2 desses 3 times também podem ser concorrentes. Always Red, Magallanes ou Huachipato. Tá legal? E também teremos, obviamente, a possibilidade aí dos times que vêm da primeira fase. Né? Você tem o Nacional do Paraguai, você tem o Melgar, você tem o Alcas, a Academia Puerto Cabello, enfim. E aqui nós temos como possíveis adversários do Botafogo, tá? A gente tem, portanto, esses times aqui para enfrentar, que o Botafogo pode enfrentar caso passe da segunda fase e vá até a terceira. A fase que antecede a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo tem como possíveis adversários o San Lorenzo. Eu não vou colocar aqui o Bragantino, que não pode enfrentar, né, um time do mesmo país. O Atlético Nacional, o El Nacional, o Sporting Cristal, o Nacional do Uruguai ou o Defensor, o Colo-Colo do Chile ou o Always Red. Tá legal? Então, esses são todos os classificados, né, que o Botafogo pode enfrentar. Portanto, pote A: San Lorenzo, Botafogo, Bragantino, Atlético Nacional, El Nacional do Equador, Sporting Cristal, Nacional do Uruguai ou Defensor, Colo-Colo do Chile ou Always Red. Pote B:
Always Red, com a possibilidade dele ir para o pote A, Magallanes ou Huachipato, 2 desses 3, tá? Podem ir para o pote B. Águilas Douradas, Sportivo Trinidense, Portuguesa e os 3 classificados da primeira fase. Tá legal? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço e fui.